Galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa aula 6 de estudos paraenses e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 7 e entender um pouquinho sobre como o Pará faz parte do Brasil. Você é brasileiro? É? Eu também sou. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é isso, beleza? Então vai lá, pega o teu livro, abre na página 44 e bora estudar. Muito bem, galerinha, então vamos entender um pouquinho, já começando aqui o capítulo 6, certo? Sobre o que significa o Pará fazer parte do Brasil, certo? Já parou para pensar o que é o Brasil? Eu sei que a primeira resposta que pode ser assim, é um país. Certo, é um país, né? É um país na América do Sul, né? É um território, a gente pode desenhar um mapa, né? Que a gente já viu várias vezes em sala de aula, aqui nas videoaulas também o mapa do Brasil, né? A gente pode pensar no Brasil como aquele desenhinho ali no mapa, né? Aquele território, tá? Onde eu e você vivemos, nascemos e moramos, né? Tipo, esse que a gente tem aí, tá? Então, o que é o Brasil? Esse território aí, tia, né? Ele é um país com 26 estados, um distrito federal, né? Enfim, tem 209 milhões de habitantes, enfim. Você vai ter uma série de respostas. Mas você sabia, né, que o Brasil ele é o lugar de todos os brasileiros? É verdade. O Brasil ele é um conjunto formado por pessoas. E pessoas que têm muitas coisas em comum. Tipo, pessoas que falam português. Então, todo mundo no Brasil fala a mesma língua, né? Que é a língua portuguesa. Tem variação? Tem, né? Nós temos sotaques diferentes, jeitos diferentes de falar, né? O jeito que a gente fala aqui no norte, por exemplo, não é o mesmo jeito que as pessoas falam no sul, mas no fim das contas, 99% da população brasileira fala português. Você vai dizer assim, tia, mas tem gente que mora no Brasil que é brasileiro e não fala português? Tem. Os povos indígenas, por exemplo, muitos ainda mantêm a língua materna, ainda mantêm a língua natural deles, tá? E muitas pessoas também falam português. Tá? Você tem pessoas que vêm de outros países para viver para cá que falam as suas línguas naturais também. Mas para o brasileiro, né? Para mim, você que somos brasileiros, todos nós falamos a mesma língua, que é a língua portuguesa, o português, tá? Outra coisa que as pessoas que são o Brasil, né, que formam o Brasil, também têm em comum, todos obedecem às mesmas leis. Não tem uma lei que serve para mim e outra que serve para você. Não, né? Todo mundo tem que obedecer às mesmas leis. E aí a gente tem a imagem da nossa Constituição Federal, né, que é a lei máxima do nosso país. É ela que vai dizer o que pode, o que não pode fazer, é nela que tem o que é crime, né? As punições também para esses crimes, quando as pessoas cometem, tudo isso está escrito aí. Então, o Brasil ele é um conjunto formado por pessoas, né? E pessoas que têm coisas em comum, como a mesma língua, tá? Obedecem às mesmas leis e todos têm costumes e formas de viver muito parecidas. Não são exatamente iguais, é claro, nós vamos ter costumes que são próprios de uma região e não de outra, né? Jeitos, né, também de falar, de se vestir, de comer, que é diferente. Mas de uma maneira geral, todos nós, né, fazemos parte de uma mesma sociedade, né? E vivemos ali, estudamos, trabalhamos, né? Precisamos de dinheiro para comprar as coisas e por aí vai. Então, é praticamente o mesmo modo de viver, é muito parecido, né? Não tem nada assim que destoe muito, vamos dizer assim, tá? Então, se a gente prestar atenção, eu falei para você aqui, por um acaso, em território? Falei para você em espaço? Não. Falei para você de pessoas. Pessoas e coisas que essas pessoas fazem, né? Costumes dessas pessoas, coisas que elas são habituadas a fazer. Por quê? Porque o Brasil, o que faz do Brasil um país é justamente ele ser formado por pessoas, né? Que são os brasileiros, somos nós os brasileiros, tá? Então, como a gente acabou de falar, o Brasil ele é formado por pessoas. Se você nasceu em algum estado brasileiro, tipo esse bonitão aí da foto que a gente tá vendo, né? Você é brasileiro e faz parte do Brasil. Então, eu nasci no Pará, sou brasileiro. O Pará não é um estado brasileiro, a gente viu isso lá no comecinho, né?
Pará faz parte do Brasil, certo? Então, se eu sou paraense, se eu nasci no Pará, então automaticamente eu sou brasileira. Se você nasceu no Pará ou em qualquer outro estado da Federação Brasileira, você é brasileiro. A tia quem nasce no Acre, o Acre não é um estado brasileiro? Então, o acreano é brasileiro. E se a pessoa nasce no Rio Grande do Sul? Muito bem, o Rio Grande do Sul não é um estado brasileiro? É. Então, a pessoa que nasce lá no Rio Grande do Sul também vai ser brasileiro. Ah, nasceu em Goiás. Goiás é estado brasileiro? É. Logo, a pessoa também vai ser brasileiro. Então, basta nascer em um dos estados brasileiros para ser brasileiro. Faz parte do Brasil, tá? Mas você sabia que existem pessoas que não nasceram no Brasil, mas que podem ser brasileiros, que podem fazer parte do Brasil? Sabia? Não só porque moram aqui, ou porque trabalham ou vivem, mas serem realmente tratadas como se tivessem nascido no Brasil, com os mesmos direitos e deveres que um brasileiro que nasceu em qualquer um dos 26 estados ou Distrito Federal, né? Brasileiro, tá? Basta adotar o Brasil como seu país. Essa imagem que você está tendo aí é a mesma imagem que tem aí no teu livro, na página 45, tá? É igualzinho, se você for olhar, tá? Então, o que que significa adotar o Brasil como seu país? Sabia que dá para adotar um país como o seu? Né? Um país diferente daquele que você nasceu? Dá sim. Ó, a gente chama isso de naturalização, tá? E o que que é a naturalização? A naturalização, né, é quando você tem alguém que não é brasileiro, não nasceu no Brasil, não nasceu em qualquer um dos estados brasileiros, tá? Mas ele entra com um pedido na justiça para adotar o Brasil como seu país. Basta ele pedir. Para qualquer pessoa? Claro que não, né? Ele tem que ir procurar o órgão responsável por isso. Mas ele pode entrar com um processo que a gente chama de naturalização. Então, são naturalizadas as pessoas que nasceram em um país, mas adotaram outro país como seu, certo? Então, há alguém, por exemplo, que veio para o Brasil muito novinho, né? E aí, mas ele não nasceu no Brasil, ele nasceu, por exemplo, na Itália. E aí ele desde pequeno vive aqui, mora aqui, trabalha, constituiu família, tá? Mas ele, na certidão dele, lá na identidade dele, está dizendo que ele é italiano, ele não é brasileiro. Mas ele pode entrar com um pedido de naturalização, né? E pedir para que lá no RG dele, lá na identidade dele, mude, que ele vire, né? Que ele se torne um brasileiro, porque ele vive aqui há muito tempo, trabalha aqui, enfim. Aqui a gente tem a imagem de um certificado de naturalização, tá? Então é alguém que entra, né, na justiça para pedir, para requerer, olha, eu vivo aqui há muito tempo, né? Eu trabalho aqui, eu constituí família, então eu quero ser regido pelas mesmas leis dos brasileiros, eu quero ser tratado como um brasileiro, né? E aí poder votar, poder prestar concurso público, poder viver aqui como se fosse um brasileiro mesmo, né? Não ser mais tratado como um estrangeiro, mas como alguém natural do nosso país, certo? Então, isso é a naturalização. Portanto, o Brasil, ele é formado por brasileiros e por pessoas que são naturalizadas como brasileiros, tá? As pessoas que formam o Brasil, elas vivem aonde? A gente já viu isso, né? Lá nisso. Nos municípios, tá? Muito bem, então elas vivem nos municípios. E você sabe quantos municípios existem no Brasil? Vou te dar um tempo. Muito bem, não sabe, né? São muitos. A gente aprendeu na última aula que só no Pará nós temos 143 municípios, só no Pará. E no Brasil, quantos municípios tem? Sabia que a gente tem 5.565 municípios no Brasil? É muito município, né? E aqui no Pará a gente só tem 143, né? E a gente acha muito. Você imagina o Brasil inteiro, que tem mais de 5.000 municípios, tá? Então, as pessoas, os brasileiros, tanto as pessoas que nascem no Brasil como as pessoas que se naturalizam como brasileiros, elas vão viver nesses municípios, espalhados aí por esses muitos municípios que nós temos no Brasil, certo? Então, o que a gente pode concluir dessa aula?
Claro que a gente vai continuar esse capítulo na próxima aula, tá? Não se preocupem, a gente vai terminar ele direitinho, porque a gente vai entender como que o governo, né? Quem que governa o país. A gente já viu quem governa e administra o município, na última aula nós vimos quem governa e administra o estado, e na próxima aula nós vamos ver quem governa e administra o país e como que isso ocorre, tá? Então, o que a gente pode concluir? Primeiro, que o Brasil ele não é simplesmente um território, mas ele é formado por pessoas, por mim, por você, por todos os mais de 209 milhões de brasileiros, tá? Quem nasce no Brasil é brasileiro, então é regido pelas leis do país, tem todos os direitos que um brasileiro tem, mas quem adota o Brasil como seu país também é considerado brasileiro, tá? Por quê? Porque ele passa pelo processo de naturalização, tá? E depois que é aprovado ali, que sai o certificado de naturalização dele, ele pode viver como qualquer brasileiro e não ser tratado mais como um estrangeiro, certo? E aonde que vivem os brasileiros? Os brasileiros eles vivem espalhados nos mais de 5.000 municípios que existem aqui no nosso país, certo? Então, ó, eu vou pedir que você preste bem atenção aí na descrição da sua aula na plataforma, tá? Veja qual é a atividade que você tem que fazer, faça direitinho, certo? Estude, se cuide e até a próxima!